Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. Meu nome é Estevão Mateus, eu sou psicólogo, empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especialização em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análises. Ana, nós vamos falar o que hoje mesmo? Então, vocês lembram que a gente estava focando nos riscos para doença cardiovascular. Hoje a gente vai dar continuidade, principalmente falando sobre outras doenças que podem facilitar a pessoa de desenvolver ou de piorar a doença cardiovascular. E agora no começo do vídeo, pedir para vocês se inscreverem, compartilhar para o algoritmo entender que esse vídeo tem informação relevante baseada em ciência. Não é qualquer dois aqui falando qualquer maluquice. Então a gente se baseia em evidência para trazer conteúdo para vocês. A gente vai falar hoje de infarto e derrame, ou infarto e derrame tem a ver com o que a gente vai falar? As duas coisas, né? Para um lado e para outro. É uma via de mão dupla, como se diz, né? Pergunta: você sabia, Sapiens, que algumas doenças podem aumentar os problemas cardiovasculares? Então, a gente já falou das últimas semanas de síndrome metabólica, diabetes e hipertensão que estão inseridas na síndrome metabólica, né? Só para relembrar um pouquinho, a síndrome metabólica sozinha, ela pode aumentar em mais de 2 vezes o risco de ter algum evento cardiovascular, que pode ser AVC, pode ser infarto, né? Angina, 2,3... Angina, o que é dor? É a dor que às vezes causa ou não, pode causar ou não um infarto. Pode chegar até 4 vezes o risco da pessoa desenvolver arteriosclerose nas coronárias, né? Que é aquela obstrução do cálcio nas coronárias, né? A gente pode indicar agora o vídeo da semana passada sobre metabólica, né? Síndrome metabólica. Síndrome metabólica. E eu não sei se vocês perceberam, ao invés de a gente fazer uma sequência lá de várias semanas falando só sobre uma doença, como a gente fez diabetes, a gente vai inserir aqui no meio desses vídeos assim, mais específicos de evidências, algumas semanas de dicas práticas. Então, na semana passada, depois que a gente falou sobre a síndrome metabólica, o que a gente fez? A gente fez dicas práticas para você saber se você tem síndrome metabólica, o que você pode fazer para aliviar, e às vezes tem casos até de reversão da síndrome metabólica. Isso Então, é muito se você bom, não viu os vídeos da semana passada, corre lá, porque é um vídeo bem prático mesmo, né? É isso aí. Uma coisa que as pessoas às vezes não atentam é o negócio do fígado gorduroso. As pessoas ficam com muito medo disso, né? Mas é porque o fígado gorduroso, na verdade, ele já é a sinalização de que a pessoa tem gordura visceral, que é também dos marcadores da síndrome metabólica, que é a circunferência, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma circunferência tão grande, mas o fígado já está cheio de gordura. E aí eu fui dar uma olhada no fígado gorduroso especificamente. Eu não achei um aumento de risco assim super grande para doença cardiovascular, não. Chega até a aumentar em 60% o risco, tá? Então, porque está misturado com outras condições também, né? Mas é uma coisa ter cuidado de todo jeito, porque o metabolismo está quebrado. Se tem fígado gorduroso, Você já descobriu que você tem fígado gorduroso? Quando a gente está falando, é a possibilidade de você já ter alguma desses exemplos que a gente vai dar aqui. Se você já tem, você já está com síndrome metabólica. Já está com síndrome metabólica, fica de olho, porque é um marcador, né? Vamos indicar o vídeo da semana sobre síndrome metabólica síndrome aqui? metabólica. Então vamos pôr ele agora aqui no cantinho. E também tem mais um que a gente precisa indicar mais para frente, que é a playlist de diabetes. Porque playlist de diabetes, muito importante. A síndrome metabólica, ela tem 2 doenças que estão incluídas ali, que é o diabetes e a hipertensão. E o diabetes, ele pode aumentar sim o caso de morte de doença cardiovascular em 2,2 vezes, até 3,4 vezes. Eu vi 2 revisões sistemáticas diferentes. Principalmente se a pessoa tiver um diabetes muito descontrolado, que é aquele diabetes que até retinopatia já deu, sabe? Nossa, que já deu. Aí já está bem, né? Porque já está Avançado, realmente né? atacando os vasos. É por isso que tem essa associação com as doenças cardiovasculares, né? Então tem essa playlist de diabetes também para eles darem uma olhada lá e tudo. Pergunta que não quer se calar, que todas as pessoas que não são médicas como eu, fazem outras coisas diferentes de vocês médicos. E o colesterol é uma doença, Ana? Pode explicar pra gente aí, bem facinho. Predisposição genética, tem aquele negócio também de um colesterol que tá lá pra sempre, lá dentro e não sai. Como é que é isso daí? Não é reciclado, né? Exatamente. Todo mundo fica com medo do colesterol, né? A principal coisa que você tem que ter medo é o colesterol bom ficar baixo, que é o HDL. Mas aí, em relação ao LDL, que é o que as pessoas chamam de colesterol ruim, ele veio com ele pegou essa fama, né, de colesterol ruim, justamente porque existe uma doença genética, uma condição genética, que ela pode ser representada por vários erros
no metabolismo da molécula do barquinho que carrega o colesterol, né? Só para vocês lembrarem, tem também vídeo aqui explicando que o colesterol que você mede no seu sangue não é o colesterol molécula verdadeira, ele é apenas o barquinho, que é uma lipoproteína que carrega o colesterol e outras gorduras dentro do sangue. Porque água e óleo não se misturam, né? Então, ele precisa estar dentro daquele barquinho para poder ir para os lugares. E as pessoas que têm esse problema genético familiar, dessa hipercolesterolemia, primeira coisa, sapiens, não é qualquer um que tem, colesterol de 200, LDL de 200, então eu tenho problema familiar. Não, esses critérios antigos de saber se tem história na família, se tem infarto na família e tal, muita gente ainda leva em consideração. Mas a coisa e o valor do colesterol sozinho não vai te dar o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que é a condição genética do erro do metabolismo do barquinho do colesterol. Não, o ideal mesmo é fazer os testes genéticos. Então, assim, mais de 90% das vezes o erro está no receptor do colesterol. Aí tem alguns erros que você não consegue reciclar o barquinho de colesterol, às vezes ele não consegue, é como se fosse um barquinho que não consegue atracar no porto para entregar a mercadoria, porque ele está muito danificado, ou porque o porto não tem a posição certa para ele, aquele tipo de coisa. Então, se a pessoa tem um defeito genético que atrapalha desse receptor do colesterol LDL grudar ali no fígado e jogar as coisas que ele precisa jogar para dentro ou pegar de novo, ele fica sambando no sangue, ele vai ficando velho, vai ficando oxidado, vai ficando machucado, vai ficando enferrujado, e aí ele tem mais chance de grudar nas artérias. E aí esse é o processo Mas isso depende do metabolismo, né? da pessoa também, né? Se ela estiver saudável ou não saudável... Agrava mais. Agrava mais. Esse metabolismo quebrado, né? A gente tem um vídeo sobre síndrome metabólica, vamos colocar ele novamente aqui para o pessoal que perdeu no começo do vídeo. De dicas, né? E só para vocês terem noção, quanto que é razoavelmente raro. Uma a cada 200 ou 365 pessoas que têm verdadeiramente a síndrome genética. Os outros colesteróis altos todos são metabolismo ferrado, metabolismo quebrado, questão alimentar, questão de falta de atividade física. Só que se a pessoa já sabe que tem a condição genética, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que ficar muito esperta e cuidar do metabolismo e às vezes precisa tomar umas medicações específicas para justamente não chegar nesse nível, porque tem alguns estudos que mostram até 18 vezes mais chance de aterosclerose em quem tem a história da hipercolesterolemia familiar. Nossa, isso é muito. Aterosclerose, quando fala, é Alzheimer, esse tipo de coisa? Não, a aterosclerose é aquele enrijecimento dos vasos, aquela calcificação dos vasos por dentro. Mas isso daí não dá no cérebro também? Pode se transformar em Alzheimer? Não necessariamente Alzheimer. Demência? É uma demência que chama demência vascular. É que muita gente acaba confundindo porque são muito parecidos os sintomas, né? Então, recapitulando, quem tem o defeito genético, por exemplo, e é um defeito genético parcial, às vezes um colesterol nem está tão alto assim, está 154 o LDL. A pessoa já vai ter 6 vezes mais chance de ter algum evento cardiovascular. Nossa, é muita coisa. E a pessoa que tem o defeito completo, ou seja, aquele receptor não funciona para nada, ou seja, o LDL fica lá e não tem onde ele atracar, também tem mais ou menos 6,7, 4 vezes mais chance de ter alguma questão cardiovascular de morte ou risco cardiovascular. Né? E sabe como é que se apresenta, às vezes, a hipercolesterolemia? Com aqueles acúmulos de bolinhas de gordura no corpo. Você já ouviu falar? Tem gente que tem bolinhas de gordura nos tendões, aí os tendões têm até chance de romper com mais facilidade. Tem gente que tem essas bolinhas no corpo, assim, ao redor do olho. Até na córnea também, tipo, parecido com o que eu tenho, esse halo que tem aqui ao redor do meu olho. As pessoas que não ficam mais velhas ficam com esse halo, né? Porque acaba que... Mas também, às vezes, pode ser uma questão da córnea, né? De falta de oxigenação, aí tem algumas coisas que... Então, Ana, então quer dizer que é verdade que as pessoas podem ter algum tipo de inflamação nos vasos sanguíneos, inflamação nos vasos que ajuda o infarto? Porque é todo um processo que a gente está falando para vocês. E derrames, né? E derrames, isso, a aterosclerose propriamente dita, né? Que é aquilo que a gente está falando. Por exemplo, a hipercolesterolemia familiar é o exemplo máximo, assim, mais crítico, mais extremo de ter um excesso de colesterol. Mas ele sozinho vai dar entupimento? Não, precisa ter um vaso sanguíneo irritado, inflamado, que às vezes não está lisinho, não está passando sangue suave, e aí aquele colesterol todo quebrado, todo enferrujado, vai e gruda. Entendeu? Entendi. Então, são vários passos. Tem o passo às vezes, ter o excesso de colesterol, principalmente em quem tem o defeito genético, e também ter os vasos sanguíneos que acaba facilitando de grudar. E essa inflamação por dentro dos vasos, que é o que a gente vai deixar no vídeo... Vai deixar para próximo vídeo. Gente, muito obrigado por você ter tido paciência e ter ficado aqui. Muito obrigado para aqueles que compartilharam, que assistiram até o fim. Até o próximo DR das Dietas. Tchau, Sapiens.